Então, desde muito pequena, eu tinha uma facilidade muito grande de ver o reino do Espírito. Então, eu tinha muita facilidade de ver os espíritos, não é, em formato de criança, usando forma de criança, usando forma de homem, de mulher, né? Então, desde pequena, quando eu comecei a frequentar esse centro para desenvolver, tinha todo um processo, né, que eu teria que passar. Eu estava ali porque quando eu era opressa por essas entidades, eu perdi o equilíbrio emocional, né? Principalmente nos momentos de ira. Então eu perdi o equilíbrio, eu perdia o raciocínio lógico. Olá, eu me chamo Rona Loaiza. Eu sou pastora da Igreja das Nações aqui em Buritis, Rondônia. E pastoreio aqui junto com meu esposo, ele é o pastor titular e eu auxilio aqui. E eu quero falar um pouquinho sobre a minha conversão, meu testemunho de vida, aquilo que Deus fez, como Deus fez, né? E para que, através desse testemunho, você possa também ser edificado. Eu creio na Igreja viva do Senhor Jesus Cristo, eu creio num Senhor que transforma, num Senhor que muda. E o evangelho que eu aprendi é o evangelho que mudou a minha vida, que mudou a minha história de vida. E é o evangelho simples do ID do Senhor Jesus, que ele disse que nós tínhamos que ir por todo mundo, pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem cresce seria salvo. E eu continuo crendo nesse evangelho até hoje, apesar de nós, né, termos nos modernizado muito. O evangelho cresceu, a palavra cresceu. Mas hoje os ministérios, né, que praticam, né, esse evangelho simples do Senhor Jesus, que transforma a vida, o evangelho que atraía multidões, né, não para que houvesse uma cura interior, né, simplesmente dita, mas uma cura no contexto geral. Eu vim de uma família de situação financeira muito difícil, né, criada com padrasto, né, meu pai, minha mãe. Eu não conhecia meu pai se separou da minha mãe, eu era muito pequena, né? Então eu vivia numa estrutura de lá disfuncional, onde minha mãe tinha que trabalhar para sustentar todos os filhos. E com essa estrutura emocional, ela se relacionou, né, com o meu padrasto, então, na época, que bebia muito, era alcoólatra, né? E todas essas desestruturas, né, emocionais e disfuncionais na família gerou na minha vida vários traumas, várias circunstâncias, né? Porém, minha mãe, ela me apresentou duas estruturas, né? Minha mãe, ela me apresentou o serviço no catolicismo apostólico romano. Então, nós fizemos primeira comunhão, o catecismo, né? Mas também fizemos treinamento. Eu fui na minha terra, né? Eu sou de Cruzeiro do Sul, no Acre, chama sacristão. Mas nas demais regiões do Brasil é mais conhecido como coroinha, né? Então fazia o treinamento para servir ali como auxiliar, né? Ali na Eucaristia, no serviço, né, da igreja. Mas por outro lado, ela também me apresentou, né, a feitiçaria, os terreiros, né? Ela frequentava os terreiros, né, porque é Umbanda, né? E os terreiros são conhecidos como terreiros de macumba, né? A Umbanda, ali o Candomblé. E ela também me apresentou, né? Minha mãe, assim como ela tinha devoção, né? Minha mãe era devota de São Francisco de Assis,
e de Santa Luzia, tanto que na minha casa nós temos 3 filhos, né, que ela colocou o nome de Francisco em todos, né? Então, eu sou Francisca Rona, aí eu tenho minha irmã que é Francisca também, meu irmão que é Francisco também, né, por conta dessa devoção. E por outro lado, ela que me levava também aos terreiros, né? Na minha infância eram terreiros mesmos, né? Era quintais enormes, né, no meio dos sítios, né, onde eram limpos, e ali tinham as cabanas, tinham as casas, né, dos caboclos. Então minha mãe também me apresentou, e desde pequena uma das mães de santo do terreiro havia falado para ela que eu era médium, por isso eu precisava desenvolver, porque senão daí eu ia sofrer muito, todas essas estruturas, né? E minha mãe cria, e aí por isso me levava, né? Então, desde muito pequena, eu tinha uma facilidade muito grande de ver o reino do Espírito, que hoje eu conheço, né? Entendo que era o reino do Espírito. Então, eu tinha muita facilidade de ver os espíritos, né? Em formato de criança, usando forma de criança, usando forma de homem, de mulher, né? Então, desde pequena, por conta disso. Quando eu vim para Rondônia, eu saí do Acre e vim para Rondônia, eu vim com toda essa carga, né? E com a incumbência de desenvolver, né? E, no fundo, eu não queria, eu não gostava, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu tinha uma facilidade de ver o reino do Espírito, então eu acreditava que era necessário. E em Rondônia eu comecei esse processo de desenvolver, né, para que eu fosse trabalhar no centro, né? E mesmo no fundo eu não gostando, e eu lembro que quando eu comecei a frequentar esse centro para desenvolver, tinha todo um processo, né, que eu teria que passar, roupas, vestimento, tudo, adereços, né? E eu estava ali porque quando eu era opressa por essas entidades, eu perdi o equilíbrio emocional, né? Principalmente nos momentos de ira. Então eu perdi o equilíbrio, eu perdia o raciocínio lógico, eu digo assim, por quê? Porque eles tomavam a minha mente, então eu saía na rua, aconteceu de eu sair na rua muito nervosa, ter crises nervosas de sair na rua, atravessar a rua, não ver carro, e aí os conhecidos, os colegas me pegavam e me levavam para o hospital, aí lá no hospital era tido como se eu tivesse tido uma crise nervosa, aí me davam calmantes, né, para eu dormir, e no centro era porque eu tinha que desenvolver e não estava fazendo. E eu lembro que chegou o dia que eu tinha que me batizar e eu não quis me batizar. Na verdade, eu disse que não iria me batizar. E eles falaram, né, me avisaram no centro que se eu não fosse no domingo no batismo, eu iria ficar 30 dias sem andar. E o batismo é que uma coisa que eu percebo muito hoje, as pessoas, elas são muito alienadas do reino do Espírito. Às vezes eu penso até que elas esquecem que o mundo jaz no maligno e que ele é astuto, ele sabe como é enganar o homem e, e deixar o homem vivendo naturalmente, porque eu penso, né, que dentro dessa estrutura de igreja, né, as pessoas elas estão muito desligadas realmente do que é o reino do Espírito. Elas não percebem, leem até a palavra e vê ali que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra os seres humanos, como a Bíblia diz em Efésios.
é contra principados, potestades, forças, governos. As pessoas até atentam que o ministério de Jesus era expulsando demônios, curando enfermos, mas hoje isso não acontece mais, né? Tanto que um testemunho de uma pessoa que veio dessa estrutura é normal, uma pessoa que veio da feitiçaria, então, de certa forma, é normal ela ter conhecimento dos demônios, mas não precisa vir da feitiçaria para ser influenciada ou opressa. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que ele cegou o entendimento do incrédulo. Então, as pessoas, elas vivem muito distante do reino do Espírito e do que é realmente, né? Então, quando eu fui me batizar, que eu fugi, realmente eles me marcaram, né? Eu sofri um acidente e realmente eu furei o pé e eu fiquei exatamente os 30 dias, né, sem andar. A profecia, né, se cumpriu daquilo que eles tinham falado. E no decorrer da minha vida de desenvolver, eu sempre vivi nessa busca. Eu sempre soube que tinha algo mais, eu sempre soube que tinha uma vida diferente, eu não sabia como. E nesse não saber como, eu fui fazendo tentativas, né? Falava que eu tinha que desenvolver, então eu fui, né, para o centro de Umbanda para desenvolver, mas falaram que eu tinha que buscar o conhecimento, então eu fui para o Espiritismo segundo Allan Kardec. Eu tentei tomar o chá do Mariri, aqui na região norte é muito conhecido como União do Vegetal. Então eu sempre estive em busca de uma resposta. Eu lembro que eu saí com uma amiga de Porto Velho, Rondônia, para ir para Manaus, no Amazonas, para uma festa, né, da comunidade da União do Vegetal, para tomar o chá. E eu cheguei em Manaus com essa minha amiga, eu estava muito eufórica, né, que eu achava que lá também eu poderia achar uma resposta para essa busca que eu tinha. E quando eu cheguei lá, que bateu lá para a gente entrar, e aí ele falou, você vai entrar, mas ela não pode entrar, aqui não é o lugar dela. Nossa, eu fiquei tão revoltada, porque eu saí de uma cidade, peguei um avião, fui para outra, fiquei muito revoltada. Porque eu falei, como assim não é o meu lugar? Né? E durante todo esse processo, né, de busca por resposta, eu fui me envolvendo, me aprofundando, né, me relacionando, né, com o que hoje, né, a gente fala os espíritos, antigamente falava com os espíritos, com os guias, com as entidades, né, mas a gente hoje, conhecendo a palavra, vivendo a palavra com os demônios, que a Bíblia chama, naturalmente, né, conversando, oferecendo do café ao cigarro, da bebida, da champanhe à cachaça, né, oferecendo. Então, o contato era muito real, era muito real. Tem coisas que se nós falarmos assim e colocarmos para que o mundo ouça, por mais que tenha pessoas que estejam passando hoje pela estrutura que eu passei, como ser visitada por demônios, né, à noite, né, sexo com demônios. Então, as pessoas vão achar que é loucura. Por mais que a gente saiba, né, eu atendo pessoas hoje, eu ajudo pessoas hoje e elas passam por isso, elas ficam assustadas, desesperadas, eu tive isso, foi tão real, né? Então elas têm todos esses tipos de visitação. Mas para algumas pessoas, ou para eu não vou falar a grande maioria, né, que pode ser presunção da minha parte,
as pessoas não têm noção, né, do que é o reino do Espírito, vivem até dentro da igreja. Dentro da igreja tem muitas pessoas como aquela mulher encurvada lá de Lucas, né? Que estão anos dentro da igreja, 30 anos, né? Opressas de doenças, né? De enfermidades, opressões, sentimentos, né? Malignos que deixam a pessoa presa ali, mas ainda estão ali. Por quê? Porque a fé não é suficiente para crer na transformação do Senhor, e também não é suficiente para crer que não é normal você vir para Jesus e viver uma vida de tribulação. É normal sermos provados e aprovados, mas vemos uma vida atribulada, de perseguição, de perturbação, não dormir à noite, tudo não dá certo, tudo quebra, tudo amarrado, é tudo com muita dificuldade, é sangue e suor, né? Não é normal, porque o Senhor disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas essa vida em abundância é aqui na terra, no porvir a vida eterna, mas uma vida equilibrada, com aflições, porque também Ele diz que aqui nós sofreríamos aflições, né? Mas que nós venceríamos, porque Ele venceu, né? Então, na minha estrutura emocional e espiritual, de muita legalidade geracional, né? Porque eu vi meus avós, minha mãe, né? Esse misticismo era muito grande na minha família, né? E eu fui a primeira mulher, a primeira de toda a minha ascendência a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, né, da minha vida. Eu fui a primeira cristã protestante, né? Vamos colocar assim. Eu até gosto desse termo protestante, para falar a verdade, que nós somos chamados para protestar mesmo contra as trevas, e eu creio plenamente nisso. Então, não havia antes de mim, na minha história, né, em todas as minhas gerações, os meus antepassados, não havia ninguém que servisse ao Senhor. Era dentro dessa estrutura, era essa mistura, né, de pagelança, porque o Acre tem muita pagelança também, por conta das raízes indígenas. Era os terreiros, porque o Acre ele também foi colonizado por nordestinos, né? Aí misturou, né, o catolicismo romano com o candomblé e fez toda essa miscigenação que a gente tem no nosso Brasil inteiro, né? E como eu vim para Jesus, o que acontecia? Eu sempre soube que havia algo diferente. Eu sentia que tinha algo que ia preencher e me dar sentido para a minha existência, que ia me tirar daquela vida, né? Eu fui criada debaixo de muita violência verbal, violência física, violência emocional, né? Então eu entendia que havia uma mudança, eu só não sabia como. E eu tive as minhas formas de sair, né? Eu tentei sair, eu engravidei aos 14 anos, eu planejei para que minha mãe me mandasse embora, casar com o pai do meu filho, que já era maior de idade. Eu fiz meus planos, mas não deu muito certo, nenhum deu muito certo. Meus planos não foram... as motivações não eram boas e os planos também eram ruins, né? Mas, né, eu louvo a Deus, porque eu tive meu filho com 14 anos, hoje eu tenho um filho de 36 anos, né, lindo, mas foi por conta desse planejamento de mudar a minha história, né, de mudar de vida. Então eu me esforçava para estudar muito, ser a melhor da sala, sempre era entendendo que tinha uma mudança para mim. Então, quando eu ia para o Bezerra de Menezes, que era o nome do centro espírita
que eu ia aqui, segundo Allan Kardec, eu ia porque eu queria mudar de vida. E eu entendo completamente, ninguém sai da sua casa para ir numa cartomante, para ir numa vidente, para ir no centro de macumba, para ir no centro espírita, porque está procurando destruição. Ninguém faz isso. A gente faz porque está procurando resposta, né? E se a gente soubesse que a resposta estaria em Jesus, cresce, eu acredito que a gente seria mais feliz também. E no decorrer disso, eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, muito difícil. Um dia eu resolvi que eu queria casar e alguém para me proteger. Essa era a minha busca, né? Eu estava separada, já não havia casado com o pai, né, dos meus filhos, não havia casado, mas eu estava só. E aí um dia eu falei para uma entidade o seguinte: eu falei que eu iria sair. Eu nunca fui de beber, de fumar, nunca fui, mas eu gostava muito de dançar. E eu falei para uma entidade que eu iria sair e eu queria encontrar um homem, e eu dei toda a descrição do homem, como que ele teria que ser, e também tinha uma característica, ele teria que saber dançar. E eu tinha uma amiga que ela tinha um lanche, e eu ia ajudar ela no lanche no sábado, e depois, quando o lanche fechava, lá pelas 23h30, meia-noite, a gente ia para a festa. Eu estava no lanche, antes desse lanche fechar, chegou esse homem exatamente com as características que eu falei. Eu olhei, eu falei até para ela, Márcia, eu falei, Márcia do céu, olha essa situação. Aí eu falei o seguinte, só falta uma coisa, saber se ele sabe dançar. E nós fomos para o clube, onde que a gente sempre costumava ir. Quando nós chegamos lá, ele estava lá, dançando. E eu lembro que ele me tirou para dançar, e naquele dia, naquela hora, ele falou assim, a partir de agora você não dança com mais ninguém, só dança comigo. Na semana seguinte, já na mesma semana, né, isso era sábado, passou domingo, na segunda ou terça, eu levei ele lá no Pai de Santo, e que ele direcionava a minha vida e a vida de outras pessoas, né? E ele falou assim, esse aí é o seu marido. E ele falou bem assim, olha só, olha que coisa, como que a gente acredita em cada coisa, né? Ele falou assim, esse aí é o homem do fígado branco, ele é o seu marido. Isso ele estava incorporado numa pombagira. E aí, aquele se tornou o meu marido num centro de Umbanda. Então eu casei porque uma entidade falou que foi a sacerdotisa, né? Olha essa estrutura. E foi muito difícil, né? Porque passaram-se poucos meses e eu engravidei. Quando eu engravidei, ele disse que queria que eu tirasse, e eu falei que não iria tirar, que ele podia ir embora, mas eu não iria tirar. E ali começou aquela vida de dificuldade. Por quê? Como era um relacionamento baseado em encantamento, a preocupação toda dele era que a gravidez iria deixar meu corpo deformado. E a partir dali começou aquele repúdio, a repulsa e aquela luta. Então foi muito difícil essa gravidez, que é o meu filho mais novo, né? E quando meu filho nasceu, a gente ainda estava nessa situação difícil. Ele saía, passava fim de semana fora, ele flertava com as vizinhas, né? Ficava paquerando as vizinhas na minha frente. E eu lembro que na frente da minha casa, a gente morava em casa de conjunto,
As de conjunto é uma do lado da outra e uma em frente à outra, né? Só a rua que separa. E ali tinha uma moça que ele, desde a gravidez, estavam ali se paquerando ali, não sei o que estava acontecendo entre eles. E era mais ou menos 11 da manhã, essa moça veio na minha casa, meu neném estava lá no sofá dormindo e eu estava lavando as fraldinhas dele. E ela falou, eu posso ver o bebê? Aí eu falei, pode, né? Aí ela entrou. Quando ela entrou, eu escutei aquele grito horrível, mas um grito de terror. Quando eu chego lá, ela tá com ele tá roxinho. Ele tava assim, sabe que é como se ele estivesse fazendo xixi, mas não era xixi, era cocô. Ele tava assim se vazando todo e roxo. E eu gritei o que você fez com ele, o que você fez com ele. E ali ele já roxinho e fazendo cocô o tempo inteiro, só aquela água. E na frente da minha casa tinha um taxista e nós fomos direto levamos ele para a policlínica. E quando chegou lá, fizeram exames, era como se ele tivesse com uma infecção intestinal, mas não tinha um diagnóstico claro. E esse menino, ele começou a definhar, ele parou de mamar. Ele começou a definhar e era como se ele tivesse com uma infecção intestinal, desidratado, que não tinha soro, não tinha nada que hidratasse ele. Era tomando remédios, antibióticos, né? Até que chegou um dia que o médico falou o seguinte, falou assim, olha, nós não temos um diagnóstico claro, foi feito tudo que tem que fazer, então você tem que levar ele para casa. E é como se falasse assim, você leva ele para casa e espera, né, ele morrer, porque aí eu fiquei assim, né? E naquele dia eu saí, eu chamei todas as mães de santo, tudo que eu conhecia. Eu fui de uma por uma, né? Pedindo para fazer as rezas, banho, tudo que você pensar. Chá de pena de galinha preta, o do próprio cordão umbilical, porque tem um sincretismo que você guarda o cordão umbilical da criança para quando ele tiver um mal olhado, um vento caído, você tem que dar o chá, todo tipo de banho, tudo que mandava. Inclusive eu peguei uma mãe de santo e levei ela para dentro da minha casa. Por quê? Eu havia feito laqueadura. E eu entrei em desespero, porque eu falei, agora eu nunca mais vou ter filho. E o que eu vou fazer? Como que vai ser? Ele vai morrer, né? E aí, nessa luta com ele, eu me lembro que ela pediu para eu ir procurar semente de melancia para fazer um chá para ele. E eu saí nas vizinhanças, não era época de melancia. Aí eu saí nas vizinhanças perguntando, né? Falando, você tem semente? Aí eu cheguei numa moça, ela falou, Mona, o que foi, mano? Aí eu falei, olha, meu filho tá muito ruim, né? E lá em casa tem uma benzedeira e ela pediu semente de melancia para fazer um chá. Ela falou, Mona, eu passei por uma situação parecida com meu filho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não, quem curou meu filho foi uma mulher que ora. Ela não benze, ela ora. Aí eu falei, e onde que ela tá? Ela falou assim, só tem uma coisa. Eu acho que se essas macumbeiras estiverem lá na tua casa, ela não vai vir, mano. Porque ela não benze, ela ora. Na época eu nem me liguei a diferença de benzer e de orar. Eu queria uma solução. Aí eu falei, não, eu mando ela estudar, eu mando tudo embora. Ela falou, então, aí me deu o endereço dela. Ela falou, era sábado. Aí ela falou assim, só que o seguinte, hoje é sábado e talvez ela não possa vir porque ela fica na igreja. Aí ela era adventista essa noite. Aí ela falou, mas não custa tentar. Eu cheguei em casa, já falei para
a benzedeira que estava lá. Eu falei, pode ir embora, pode ir embora. Peguei o carro e fui atrás dessa mulher. Quando eu cheguei na casa dela, o filho dela me falou que ela estava na igreja, que ia chegar meio-dia. Aí ele me disse onde era a igreja e eu fui lá na igreja. Quando eu cheguei lá, ela disse assim, mas tem feiticeiro lá? Eu falei, tem não, já mandei tudo embora. Aí ela falou assim, eu vou lá. Pode ir, eu vou pedir para meu filho me levar lá. Pegou o endereço. Aí ela chegou lá em casa, era mais ou menos umas 3 horas da tarde. Aí eu fiquei esperando ela pedir alguma coisa, né? Aí ela foi, olhou ele, pegou ele, botou nos braços, levantou nas mãos, foi lá na porta e levantou ele assim para o céu, só mexeu os lábios. Eu não entendia nada do que ela estava falando, não dava para ouvir. E aí ela foi lá e me devolveu ele no braço e falou assim, olha, se Deus tem um propósito para ele, até amanhã, 3 horas, ele vai viver. Mas se não, é até amanhã, Deus leva ele. Aí eu fiquei assim, ela não falou nada, ela não orou, quer dizer, ela orou, mas eu não ouvi nada, né? Ela não benzeu, ela não mandou fazer nada. E aí, eu tinha uma comadre, que era a madrinha dele, né? Eu fui para casa dela, com ele, tentando... Ele não mamava mais, era botando na colher, molhando a boquinha dele. E eu fui para casa dela, foi um desespero. Quando no outro dia, mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu falei pro pai dele, ele não era batizado. E na cultura católica romana, gente, criança não pode morrer pagão, tem que batizar. E eu falei para o pai dele, falei, Tony, vai lá no padre para poder batizar o Alisson. E ele tem que ser batizado, ele não vai morrer pagão. E aí o Tony foi. Nessa ida do Tony, eu estava no quarto com ele e aí eu fiquei controlando a hora até para olhando se ia dar 3 horas, né? Quando deu 3 horas em ponto, eu falei, eu vou colocar ele no peito, porque se ele mamar, ele não vai mais morrer. Aí quando eu coloquei ele no peito, ele agarrou assim, como se tivesse assim esfomeado, e ele mamou, naquela hora, ele mamou nos 2 peitos. Eu saí gritando pela casa, meu filho não vai morrer, meu filho não vai morrer, meu filho não vai morrer. E foi aquela confusão ali, e ele simplesmente ficou perfeito. Você olhava para ele, ele não tinha nada. E eu fui e mandei avisar a mulher, né? E ela perguntou se eu queria que ela fosse na minha casa ler a Bíblia. E aí eu falei para ela, eu falei que ela podia ir. Só que no sábado eu havia mandado buscar um pai de santo numa cidade vizinha, Itapuã do Oeste, uma cidade vizinha de Porto Velho. E ele não podia ir no sábado, ele só poderia ir na segunda. E eu tinha até esquecido disso. Na segunda-feira, eu levei ele no hospital. E o médico falou assim, mãe, mas o que ele tem? Eu falei, ele estava morrendo, desidratado, ele não estava comendo. Mãe, ele não tem nada, olha a pele dele, como é que tá? Não estava desidratado. Eu disse, mas é porque o senhor não viu, mas olha, não tinha nada, ele estava completamente curado. O Senhor livrou ele daquele espírito de morte, né, que estava ali, né, assolando ali a minha vida e a dele. Nisso, em toda essa estrutura, ela veio ler a Bíblia para mim. No outro dia, era mais ou menos umas 4, 5 horas, não lembro bem o horário. Só que quando ela estava lendo, eu lembro até hoje, ela estava lendo o Salmo de número 42.
o pai de santo que eu havia mandado buscar chegou. Quando ele chegou, que ele escutou, ele saiu correndo lá de cá, mas correndo. Assim, foi uma coisa assim, aí eu naquela hora eu fiquei meio, falei, uai, que poder é esse? Por que ele saiu correndo? Então tem um poder maior do que o dele, e se tem um poder maior do que o dele, eu quero esse, não quero esse daí mais não. Então ali eu tomei uma decisão, né, de não querer mais, né, a feitiçaria, porque eu entendi que era muito fraca. Só que o seguinte, né, mesmo com tudo, meu filho sendo curado e tudo, eu entendendo que tinha uma vida melhor, eu não aceitei Jesus, não fui procurar Jesus. Né? Isso ele tinha mais ou menos 2 meses de idade quando isso aconteceu. Eu aceitei Jesus, ele tinha 2 anos. Então, passou. Eu não fui mais para feitiçaria, foi dali que eu resolvi, que eu coloco de ir para a elite, porque eu falei, eu tinha uma amiga, Ieda, e eu disse, Ieda, eu não vou mais para o centro, eu vou agora lá para o Centro Espírita Bezerra de Menezes, porque lá é espiritismo, o pessoal do espiritismo é um pessoal que estuda muito, lê muito, eles são intelectuais, eles estudam, não é essa coisa, né, barrela, né, falando no linguajar da região. E começamos nesse processo, mas eu sempre entendendo que havia algo diferente para mim. E eu lembro que no bairro que eu morava, nesse conjunto, tinha um rapazinho que ele, todo sábado ele evangelizava entregando folheto, panfletinho. Quando eu via que esse menino vinha, eu fechava a porta da casa, que era para ele não ficar batendo, não ficar me aperreando. Lá vem aquele menino chato. Lá vem aquele menino chato. Então eu fechava a porta da casa. Mas Deus é Deus, né? Quando as coisas não estavam dando certo, muita confusão, né? O pai do meu filho bebendo, tudo quebrando, era uma confusão atrás da outra, né? E eu continuava no espiritismo, continuava nesse relacionamento, não tinha resposta. E um dia, né, eu decidi, né, eu falei, não, eu preciso de uma mudança, né? E eu falava assim, né, que se aquele homem correu por conta daquela oração, daquele salmo, então tinha um poder maior que o dele. E um dia eu parei esse menino porque eu queria me livrar dos demônios, porque era lá em casa, era comum eu chegar, estar sentado na porta, eu via, né? E aí eu parei esse menino e eu perguntei para ele como é que eu fazia para me livrar dos demônios, dos espíritos, eu perguntei. Ele ficou assustado e falou, de quem? Eu falei, dos espíritos, isso que os crentes chamam de demônio. Aí ele falou assim, eu não sei não, mas só tem Bíblia? Eu falei, eu tenho um Gideãozinho, aquele Gideão azulzinho. Ele falou, não, lá tem Salmo. Então, a senhora lê o Salmo 91, que aí eles vão sair. Eu falei, então tá bom. Aí eu entrei e eu fiz um cálculo. Eu pensei assim, na feitiçaria tem as horas que são chamadas as horas grandes, as horas que são importantes para se fazer trabalhos, né? Meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, meia-noite, 3 da manhã, essas horas que... Aí eu fiz um cálculo, eu pensei, se para eles é importante esses horários, então para Deus deve ser também. Então eu fiz um voto, eu e Deus. Eu falei, eu vou ler o Salmo 91 durante 30 dias. Eu vou ler 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã. Todos os horários que eu considerava grande na cultura que eu vi, né?
E aí eu comecei. E eu lia o Salmo 91 e quando falava assim, mal nenhum chegará na sua casa, eu pegava, chamava eles, né, e dizia, ó, lê aqui, ó, tá vendo? Mal nenhum vai chegar na minha casa. E a partir de agora, eu não quero mais você na minha casa, não. Aqui na minha casa, a partir de agora, só Deus pode entrar. Então, bora caçando aqui o caminho do feio, bora, vamos saindo. E eu saía, mandando eles embora pela porta da frente, porque ainda era cheio de bichos. Pela porta da frente, bora saindo. Ele saía, eu batia a porta dele, na cara deles, no meu entendimento. Né? Eu dizia, não volte nunca mais, viu? Porque agora, aqui em casa, só pode Deus entrar. Não falava Jesus, falava Deus. Só Deus pode entrar, né? E eu fui e fiz isso durante 30 dias. No final desses 30 dias, estava eu e minha amiga Ieda. E Ieda, ela é neta de um dos pais de santos mais renomados da Bahia. Até hoje, na época da Semana Santa, eles ainda fazem no túmulo dele, eles ainda fazem as penitências, né? De se cortar, de se flagelar. E nós estávamos na área de casa e nós escutamos um caminhão passando, tipo o caminhão da laranja, do que vende ovo. E ele falava assim, né, com aquela voz de vendedor de laranja, ele falava assim, Deus fala com você. Aí eu fiquei escutando aquilo, eu falei, Ieda, será que Deus fala com as pessoas? Aí ela, sei lá, Rona. Eu falei, bora lá saber, descobrir se vai que Deus fala. Então nós fomos na curiosidade. Ela falou, vamos. Aí era sexta-feira, né? E era 7 horas da noite, 19 horas, na Deus e Amor. Lá vai nós para Deus e Amor, eu e Ieda. E Ieda era uma negona mesmo, morena, bonitona, altona, tinha assim, tipo 1,78 m. Só de perna ela tinha 1 metro. E ela usava as camisetas de educação física do irmão dela, que era militar, escrito Soldado Souza, que é Gilmar Souza. E o short bem pequenininho. Lá vai nós para a igreja. E Ieda com aquela camiseta. Como eu fui coroinha lá atrás, eu tinha um entendimento que eu tinha que ir decentemente para a igreja. Então eu procurava a minha maior saia, tinha um palmo. A minha maior saia era um palmo. Eu tinha que botar uma camisa, porque eu não ia de top. Aí chega eu e Ieda, olha a cena. Eu e Ieda entrando na igreja Deus e Amor. E Ieda de camiseta, sem sutiã. O bico vermelho, igual uma pipira, que é um pássaro que tem aqui na Amazônia, que tem um bico bem vermelhinho. Short bem curtinho. Eu de mini saia. Quando nós entramos na igreja, a obreira já ficou lá na porta, falando, as pombagiras entraram na igreja. Agora, os demônios entraram, vamos ter que ficar de guarda. Eu nunca esqueço disso, porque elas olhavam tão assustadas para nós. E nós entramos, e quando eu entrei na igreja, eu já me assustei, porque tinha uma irmã lá, eu acho que ela estava passando alguma luta, bichinha, e ela estava de joelho, um bumbumzão para cima, o cabelo para frente, e chorava, e gritava. E eu e Ieda do lado, Ieda, meu Deus, para que isso? Eu, Ieda, pelo amor de Deus. E ela, que é isso? E a gente ali zombando da mulher. E fomos ouvir a palavra. Quando nós fomos ouvir a palavra, aí de repente tem lá na igreja, eu não sei se ainda é assim, mas na época era assim, tem um momento da revelação. Aí a obreira foi lá e ela falou, aí teve a revelação, aí uma levantava o dedo, falava, sou eu, né? A outra é eu. Aí teve uma hora que ela falou assim, aqui tem 2 amigas que vieram da feitiçaria. E elas estão aqui, e a gente estava passando uma situação, a gente queria trabalhar. A gente estava desempregado, eu era 2 professoras desempregadas. Aí, e elas querem um trabalho. E eu quero dizer que Deus vai dar o trabalho para elas.
Aí Eda, é tu, Eda, só pode ser você, porque da feitiçaria, tu que é filho de feiticeiro, eu não sou filho de feiticeiro, não. Aí Eda dizia, mas Rona, é tu, isso é tu. Eu dizia, não, Eda, levanta o dedo, Eda. Eu não, né? Nós ficamos naquela guerra, nós duas. Aí uma pessoa levantava a mão ali e falava, não sou eu. Aí ela falava assim, não é você não. Aí a outra levantava, não, Ieda, levanta a mão que, Ieda, tá falando, Ieda. Aí eu falei, tá assim, tu levanta bem devagarinho o dedo, pra ver se ela vai falar. Ieda mal levantou o dedinho assim, levantou, ela, vocês duas mesmo. Meu Deus, entrei em choque. Ali eu fiz um voto que era a campanha, né? Uma reunião, era toda. Você tinha que ir 7 sexta-feira, para Deus abrir as portas. E aí eu fiz esse voto de 7 sexta-feira, tá lá, porque eu queria um trabalho. Quando terminou essa parte, tudo bem. Aí tem as oportunidades. Aí uma outra obreira, eu não esqueço que a vestidinha dela era rosa, uma roupinha rosa de obreira. E essa obreira, ela começava a cantar, e ela cantava um hino. Só que quando ela cantava o hino, aquele hino virava um cinema comigo dentro. Ele se tornava real para mim. E eu entrava em pânico e eu começava a chorar copiosamente. Mas chorava que tremia. Por quê? Porque eu me via dentro do hino. Era uma coisa assim que Deus fez, que era como se eu tivesse no cinema 3D, que a gente se vê ali naquela. E ela cantava um hino. E eu nunca esqueço do hino, até hoje eu não esqueço. Ela cantava assim: Igreja, está chegando a hora dessa trajetória aqui terminar. O cumprimento da história será lá na glória, quando ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Quando ela cantava isso, eu via o céu se abrindo, tudo escuro. Eu via raios de todo jeito, eu via carro virando e eu no meio correndo desesperada. E aí ela tinha uma parte que ela falava assim: tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. E quando ela cantava isso, eu ficava no meio daquela confusão, era raios, e aí eu me desesperava de chorar, não me deixa, não me deixa, não me deixa, não me deixa, não me deixa. E eu chorava, e quando eu chorava, a obreira ia lá e falava: você quer aceitar Jesus? Eu dizia: não quero aceitar Jesus. Eu já tenho Jesus, não quero. Ficava braba. Sai, eu já falei para você, era grossa com a moça. E isso foi a primeira semana, toda semana, a mesma. Eu já ficava me tremendo todinha quando aquela obreira, parece que era uma coisa, ela decidiu toda semana cantar aquele hino. Era a mesma coisa, eu me via e eu chorava, mas não aceitava Jesus, né? E daí, na quarta semana, teve a palavra da campanha, né? Era um pastor, o nome dele era Mauro, ele tinha vitiligo, eu nunca esqueço dele, porque ele era moreninho, mas ele tinha os braços, as mãos tudo manchadinho, e ele estava ministrando e depois ele foi fazer o apelo. Quando ele foi fazer o apelo, a obreira chegava e falava: quer aceitar Jesus? Não quero. Não, já falei, meu Deus, me deixa em paz. A pessoa não deixa em paz. E eu estava ali e de repente chega um rapazinho e começa a fazer gestos, né, na frente do pastor. Só fazia gesto e barulho. E o pastor dizia: você quer oração? Ele dizia: não. Que era não, né? Mas ele não falava, ele fazia. Aí o pastor ficou. Aí eu acredito que o Espírito de Deus direcionou o pastor e ele falou assim: você quer aceitar Jesus? Aí ele. Naquela hora, que ele aceitou Jesus, que ele falou que queria, eu recebi um impacto dentro de mim, porque uma voz forte, mas assim forte,
Eu falo assim como o som de muitas águas, hoje eu falo. Bradou dentro de mim e falou assim: e você é covarde. Desse jeito. E eu, meu Deus. Aquilo, eu falei, ele não fala, mas me aceita, se rende a mim. E você, eu fiz você perfeita para louvor da minha glória. E você não se rende. Meu Deus. Eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu só sei que quando eu dei por mim nessa conversa, eu creio que o Espírito de Deus, o Senhor estava ali falando comigo nessa conversa. Quando eu recobro o entendimento de onde que eu estou lá na frente, aceitando Jesus. E o pastor veio, orou comigo, e aí eu olhei para trás, o pai do meu filho estava lá na porta, e daquele dia em diante, né, que eu penso assim, eu dentro de mim, eu já tinha aceitado Jesus, mas eu já queria essa mudança de vida, mas eu não confessava, mas ali eu confessei. Então, a partir desse momento, né, é que eu decidi genuinamente a servir ao Senhor. Só que aí tem uma questão agora, né? Eu aceitei Jesus, comecei os meus preparativos e agora eu tinha um processo de vínculo. Sabe quando lá em Atos que as pessoas aceitavam Jesus, que vinham da feitiçaria, que vinham dos mágicos, que tem até o Simão, que as pessoas queimavam seus livros místicos, suas coisas, tudo na praça, renunciando, né, ao tempo de serviço, né? Quando eu aceitei Jesus, o que aconteceu? Eu entrei numa batalha, que hoje eu reconheço que foi uma batalha espiritual, né? O nosso adversário, ele se manifestou de todas as formas que pensava. Ele entrava nos cachorros, eu levava, eu já estava dando aula nessa época, eu já estava lecionando, e eu vinha da escola, ele entrava nos cachorros e eu corria, corria, corria. Só parava quando eu recobrava assim, o sentido e eu repreendia em nome de Jesus. Aí eles paravam. Então eu passei mais ou menos 6 meses, porque eu vim para Jesus. E toda aquela estrutura maligna, trabalhos, todas as oferendas, eles vinham reivindicando cada coisa e entrei numa grande batalha. Eu entrei numa batalha tão séria que eu passei a ter medo deles, eu que conversava com ele. Eu passei a ter medo, ter horror. Por quê? Porque as coisas em casa começavam a se quebrar, a voar. Tem até agora na Netflix um filme, eu não estou lembrando o nome, eu tive coragem de assistir, eu não lembro o nome, que é baseado em fatos reais, que é uma família, né, que a mãe parece ser evangélica, mas a filha é desviada, ela tem os filhos, e os filhos ficam possuídos e a casa vira um lugar de horror. E é baseado em fatos reais. As pessoas que não acreditam muito naquilo que acontece no Reino do Espírito deviam assistir para saber que é mais ou menos aquilo como pessoa que eu passei de perseguição quando eu aceitei Jesus. Né? Depois, se eu lembrar o nome, eu falo para colocar aí na postagem. Né? E as crianças endemoniadas, tudo quebrando, tudo dando errado. Então foi assim comigo, foram mais de 6 meses. Mas o que acontece numa situação dessa? Nem todos nós, líderes, nos preparamos para receber pessoas com esse tipo de perseguição. Pessoas com um coração realmente desejosos, né, de servir ao Senhor, mas que estão sendo atormentados, perseguidos,
né? Existe muita legalidade no reino do Espírito, que aquela própria pessoa deu muitos contratos, né? Muitas alianças que não foram quebradas. E aí o que acontecia? Com essa perseguição, a orientação que eu tinha era: vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, né? E eu aceitei Jesus com sede e fome da palavra. E então eu comecei a ler a Bíblia, 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 e navegar naquilo, e eu começava a descobrir os tesouros. Então o Senhor, ele começou o processo dele comigo. Eu me lembro que as primeiras, hoje eu fico feliz, eu fico vendo ela na mídia aí, que as primeiras fitas cassete que eu ouvi sobre libertação foi da Valnice Milhões. Hoje ela está aí, uma senhora forte, poderosa, e eu louvo a Deus pela vida dela. Que aquelas fitas cassete me ajudaram muito, 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 porque os meus líderes, né, não sabiam como me ajudar, como me orientar. E o Senhor, eu aprendendo, e o Senhor me direcionando pelo seu Espírito, à luz da palavra, como que eu deveria fazer para quebrar todos os vínculos, para renunciar às alianças que fiz, os pactos que fiz, as oferendas que fiz, né? Então foi um processo grande, né, da minha conversão. E também eu falo que eu tenho um testemunho, né, que antes, né, da minha conversão, depois, e depois ainda eu falo que tem a parte quando o Senhor começou a me capacitar, me ensinar como ajudar outras pessoas e como, à luz da Bíblia, usar a oração, a intercessão, como usar o louvor, a autoridade, né, do Senhor, o sangue de Jesus, né, que nos purifica de todo pecado, como arma de defesa, palavra, arma de ataque. Então, depois eu tive esse processo do Senhor me ensinando. Quando veio aqui para a nossa região os encontros com Deus, essas coisas, todos aqueles processos o Senhor já havia feito comigo. E até orientado. Eu me lembro que uma vez o Senhor falou claramente comigo para eu entrar em jejum e oração para me libertar do espírito de prostituição. Minha família vem de um legado de mulheres que nunca haviam se casado, mulheres que tinham filhos fora da aliança do casamento. Não havia casamentos na minha ascendência. Todos se amaziavam, todas as mulheres, homens e mulheres. Não havia casamento. Então, eu me lembro que foram 7 dias de jejum e oração, orando mesmo, clamando a Deus pela libertação. E o Senhor, ele falou comigo com toda a clareza. Ele disse: escreve todos os pactos, as alianças, os pecados. Escreve. E eu comecei a escrever. E na época, né, misericórdia, deu 6 folhas de papel ao maço com pauta. E ele falou: leva para o seu pastor e diga para ele orar e escreva. Que o filme, olha só, meu esposo amado trouxe. A Libertação, tá na Netflix. É baseado em fatos reais. É a história real de possessão nos filhos. É uma coisa assim, que as pessoas olham assim, tem gente que não vai acreditar não, né? Mas como eu passei, eu falei: meu Deus, quem foi que fez esse filme tão realista, né? Não sei como conseguiram fazer esse filme com essas crianças, né? Se foi montagem e tudo, mas a realidade, né? Então, A Possessão, o nome do filme. Né? A Libertação, né? A Possessão. A Libertação, né? A história real de uma possessão. Ela está na Netflix. Então, queridos, o Senhor falou: leva para o seu pastor. Fala para ele escrever: o sangue de Jesus purifica todo pecado, naquele papel, orar com você e queimar. Aí eu fiquei assim, mas eu obedeci. Quando eu cheguei lá, que eu levei para na época,
pastor, tinha a missionária, que era a dirigente do local, e tinha um pastor geral. E eu lembro que quando ele começou a orar e queimar, fazer aqui ali aquele ato profético, né, do Senhor, né, me purificando de todo pecado, de toda imundícia, eu comecei a passar muito mal, tonta, ânsia de vômito, e o papel, que é papel, não pegava fogo, era uma coisa assim, que você olha assim e fala, que coisa de história é essa? De verdade, o papel não pegava fogo. Né? E até que ele orando, eu fui melhorando, e daí o papel pegou fogo, queimou, e eu criei, né, que os meus pecados haviam sido lançados na cruz, os pactos, as alianças. Então, hoje eu tenho falado disso, né? Dessa área, né? É a área que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me deu autoridade, porque eu não aceito o que o adversário faz com as pessoas, né? Ou o que nós deixamos, porque na verdade a gente dá direito, né? Ele, de fazer, pela falta de conhecimento, nós perecemos. Mas o que tem mais me incomodado, me feito orar, interceder e clamar ao Senhor, é que nós estamos vivendo uma geração de crentes que, se você falar dele expulsar um demônio, eles têm medo. Eles têm medo. Que não acreditam que os espíritos estão tendo direito legal de estar dentro da sua casa. Dentro da sua casa, influenciando seus filhos, influenciando o marido, influenciando a mulher, influenciando o marido na pornografia, né? Influenciando o marido a levantar de madrugada para ir para a pornografia, influenciando o filho na rebelião, influenciando mulheres na autocomiseração. Esse índice altíssimo, né, de mulheres com uma carência extremamente excessiva. Hoje nós estamos vivendo um tempo que tudo que nós dizemos agora é de afirmação, 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 afirmação. Nossos maiores trabalhos hoje, se eu coloco aqui, nós vamos fazer uma palavra hoje das mulheres sobre rejeição, as mulheres vêm tudo, porque é uma fome de atenção, é uma fome de amor, é uma fome de proteção. E eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Não tem fome que o Senhor não supra. Não tem sede que ele não supra. Ele diz, se eu te der, se tu beber dessa água, tu nunca mais vai ter sede. Eu sou o pão da vida, nem só de pão viverá o homem. E essa cegueira, né, nós estamos tão voltados, e é claro, hoje tem conhecimento para tudo. Tratamento de todas as espécies que você pensar para a estrutura emocional da pessoa, da mulher, do homem. Mas nem sempre as questões são só emocionais. E se são emocionais, muitas vezes elas estão sendo influenciadas pelas espirituais. E as pessoas, elas têm perdido muito. As pessoas, elas até, quando elas falam assim, mas você está falando que ansiedade, depressão, síndrome do pânico é demônio, é falta de fé? Eu vou ser bem transparente. A probabilidade de ser, porque cada caso é um caso, eu não posso generalizar, é altíssima. Porque na minha Bíblia diz que eu não preciso andar ansioso por nada. Ela diz, não andeis ansiosos por nada. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Satanás cegou o entendimento do incrédulo. Quem é o incrédulo? É aquele que não crê. Não é o ímpio. Porque fala assim, Satanás cegou o entendimento do incrédulo ou do ímpio? Do incrédulo. E incrédulo é aquele que não crê. E para não crer, tem cristão que não é crente, que não crê. Por isso, não vive. Eu falo com as mulheres hoje aqui. Muitas vezes eu falo, mostra aí sua bolsa. O que você faz quando você adoece? Primeira coisa, você vai tomar um remédio. Se você tem uma dor de cabeça, você não ora para a dor de cabeça passar. Você vai tomar um paracetamol, sei lá, uma dipirona, novalgina, sei lá o quê.
não se pratica o evangelho do Senhor Jesus, lá de Marcos 16. O que diz lá em Marcos 16? Lá em Marcos 16 diz o seguinte, diz assim, ó, esses sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então, esse evangelho é o evangelho de Jesus, de poder. Continua o mesmo. Jesus não mudou, nós mudamos. Essa geração é uma geração que vive naturalmente e quer experimentar o sobrenatural. Mas não existe experimentar sobrenatural vivendo naturalmente. A Bíblia diz que o homem natural discerne tudo naturalmente e o homem espiritual discerne tudo espiritualmente. Então, o que eu estou falando hoje? Por que eu estou contando meu testemunho? Para ajudar você que está passando por uma situação difícil, uma vida amarrada, uma vida de destruição, casamento falido, já tentou 1, 2, 3, filhos na rebeldia, não sabe o que fazer, está sobrecarregado. O Senhor Jesus disse, não, fica tranquilo, vem para mim. Toma o meu jugo, vamos trocar de jugo? Eu pego o teu jugo pesado e tu toma o meu. Então, o evangelho de Jesus continua o mesmo. É simples. Hoje nós falamos bonito. Hoje nós temos conhecimento, né? Eu tenho vários cursos, estudei, sou analista de perfil comportamental, estou terminando psicanálise. Mas eu falo uma coisa para você. Sem a Bíblia, essas coisas são ferramentas. Sem a Bíblia, sem a cura. Né? Meu esposo, ele falou uma frase, eu fiz um seminário de intercessão agora, porque até isso, né, as pessoas têm que aprender a orar, porque até para aprender para orar, né, as pessoas falam, eu oro e Deus não responde, tem alguma coisa errada com essa oração. Que ele me mandou orar, ele falou, pedir e ser-vos-á dado, batei e ser-lhe-á aberto. E ele falou uma frase, até eu fiz nesse seminário que eu estava ministrando na igreja de intercessão, ele falou uma coisa, e é verdade. A fé não precisa da psicanálise, da psicologia, da constelação familiar, né, que o pessoal está usando agora, para curar. Mas a psicanálise, a psicologia precisa da fé para curar. Então, o que eu quero dizer e que eu defender e nesse tempo é o evangelho genuíno de Jesus, simples e genuíno. Curar os enfermos, expulsar os demônios, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Simples assim. Né? Essa é a palavra do Senhor. E que o Senhor possa, né, abençoar a sua vida, né, e manifestar a glória dele através de você. Que o reino dele se estabeleça na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. Amém.